Recentemente, no recurso especial 2.083.823, o STJ, através da quinta turma, num voto de relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, entendeu cabível o acordo de não persecução penal nas ações penais de iniciativa privada. E aqui neste vídeo vamos fazer alguns comentários sobre este acordo. Olá pessoal, este é o CPP, Canal de Processo Penal, e aqui você encontra as discussões mais modernas a respeito das ciências criminais, com ênfase no direito processual penal. Então, se esses temas são do seu interesse, entre no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos. Pessoal, como eu disse, o vídeo de hoje tem por escopo a análise de um julgado recentíssimo do STJ, aproximadamente 2 semanas atrás, em que a quinta turma reconheceu a possibilidade da celebração de acordo de não persecução penal nos crimes de ação penal de iniciativa privada. E a primeira questão importante que a gente tem a respeito deste tema, que é um tema complexo, é um tema que tem as suas dificuldades, é um tema que tem as suas divergências, se refere à primeira identificação da razão pela qual o STJ chegou a esta posição. E uma primeira razão, um primeiro fundamento, um primeiro motivo, digamos assim, que permite ao STJ chegar a esta conclusão, se refere à própria expansão dos espaços de consenso no processo penal. Como nós sabemos, lá desde a Lei 9.099 de 95, que trouxe a composição civil dos danos e a transação penal, nós temos, do ponto de vista de leis diferentes, ou seja, do ponto de vista da legislação, incorporado cada vez mais mecanismos de consenso, mecanismos de acordo no processo penal. Então nós sabemos que a lei de organizações criminosas trouxe a colaboração premiada como meio de obtenção de provas também, mas obviamente é um mecanismo que abre espaço para consenso. Sabemos que o acordo de não persecução penal veio inicialmente previsto em uma resolução do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, e depois foi incorporada no pacote anticrime. Então a gente percebe que para a criminalidade de menor potencial ofensivo, para a criminalidade de médio potencial ofensivo e para as criminalidades de maior gravidade, nós em todos os aspectos temos sim mecanismos consensuais. Então esta tendência à expansão, esta tendência à ampliação dos espaços de consenso faz com que o STJ chegue a esta conclusão sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal nas ações penais privadas. Aliás, é importante dizer que já na época em que se discutia a possibilidade ou não de transação penal, que também é um acordo, como todos nós sabemos, no âmbito do processo penal, já se chegou à conclusão de que a transação também é cabível nas ações penais de iniciativa privada. Então, do ponto de vista teleológico, vamos dizer assim, de uma compreensão do moderno sistema de justiça criminal, que é um sistema que em todos os países do mundo tem ampliado seus espaços de consenso, é que nós conseguimos justificar inicialmente esta perspectiva. Um segundo questionamento que podemos fazer se refere ao fato de que nas ações penais exclusivamente privadas, vamos dizer assim, ou seja, não aquelas que decorrem da inércia ou omissão do Ministério Público exercer a ação, né? Então, naquelas ações em que a lei prevê que o exercício do direito de ação se dará mediante queixa da vítima ou dos seus representantes legais, né, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, você poderia indagar o seguinte: olha, mas como essas ações são orientadas por um princípio de oportunidade, ou seja, a vítima não é obrigada a exercer a ação, ela faz um juízo de conveniência se ela pretende ou não oferecer a queixa-crime e caso entenda cabível assim o faz, por que nós vamos abrir a oportunidade do acordo, a possibilidade do acordo de não persecução penal, se a vítima já optou por exercer o direito de ação? E aqui me parece que, em que pese algumas posições em sentido contrário, algumas respeitáveis posições em sentido contrário, que afirmam que a vítima, ao exercer o direito de ação, ela já implicitamente, ou ela já estaria vamos dizer assim, ao exercer este espaço de oportunidade, entendendo que ela quer processar o querelado, né, ou seja, o réu, né, ela já estaria dizendo, vamos dizer assim, implicitamente que ela não tem interesse no acordo. Não me parece que essa posição seja correta, por quê? Porque o acordo de não persecução penal, ele prevê como uma de suas cláusulas para a sua homologação e seu aceite, a reparação à vítima.
Então é possível sim que a vítima tenha interesse em exercer o direito de ação para tentar celebrar um acordo. Não me parece que isso seja uma incompatibilidade, ou seja, a oportunidade que orienta as ações penais privadas não me parece ser um óbice ao oferecimento do acordo de não persecução penal imediatamente após o exercício da queixa-crime. Antes, me parece que reforçaria essa ideia, seria reforçada pela perspectiva de uma reparação dos danos mais ágil em relação ao trâmite integral de um processo. Então, me parece que sim, a vítima ela pode ter interesse em exercer a queixa-crime e querer fazer um acordo. E, por outro lado, na medida em que o STJ entende que é viável o acordo de não persecução penal nos casos de ação penal privada, também isso implica em duas outras consequências. Na medida em que o acordo de não persecução penal ele deve ser exercido com critérios de oportunidade regrada, ou seja, preenchidos os requisitos legais, o acordo deve ser ofertado, a vítima, caso exerça a queixa-crime, não queira oferecer o acordo de não persecução penal, ela precisará fundamentadamente justificar o porquê o acordo não está sendo oferecido. E mais do que isso, a STJ inclusive entendeu que se a vítima, ao exercer a queixa-crime, se o querelante, portanto, ao oferecer a queixa-crime, não apresenta uma justificativa para a negativa de oferta do acordo de não persecução penal ou simplesmente se queda silente nos casos em que o acordo seria possível, o Ministério Público, com fundamento na regra do artigo 45 do CPP, que autoriza que o Ministério Público atue em todos os termos da ação penal de iniciativa privada, exercida, portanto, mediante queixa-crime, ele vai poder atuar nesse sentido e o Ministério Público poderá se substituir, digamos assim, ao interesse e à vontade da vítima e oferecer este acordo de não persecução penal. E é importante perceber aqui que mesmo nesses casos em que o órgão do Ministério Público oferta o acordo, este acordo implicará em uma reparação dos danos e, portanto, a vítima também poderá ser beneficiada. Então, quando nós dizemos aqui que o acordo de não persecução penal poderá ser oferecido pelo Ministério Público, não significa que os interesses da vítima não estarão resguardados, ou seja, os interesses do querelante também estarão resguardados neste acordo. E, por fim, é importante também perceber que a franquia, a autorização para que a vítima ofereça um ANPP nos casos de ação penal privada não significa que este acordo possa ser ofertado sem observância de critérios de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. O que significa isso? Cláusulas ofertadas pela vítima que sejam desproporcionais, que tenham uma ilegalidade patente, uma teratologia, poderão ser, vamos dizer assim, glosadas também pelo órgão do Ministério Público. Ou seja, mesmo nos casos em que a vítima oferta um acordo de não persecução penal, o Ministério Público poderá atuar para, eventualmente, fazer ajustes, seja ajustes no sentido de readequar do ponto de vista da proporcionalidade, ou seja, inclusive, para fazer ajustes quando o querelante foi omisso em relação a algum aspecto relevante daquele acordo de não persecução penal. Então, é exatamente essas as nossas ponderações, seja de um ponto de vista teleológico, fazendo aqui um resumo, né? Reconhecendo-se que há um aumento nos espaços de consenso, reconhecendo-se ainda do ponto de vista jurisprudencial que essa decisão do STJ ela aguarda, vamos dizer assim, uma mesma linha de raciocínio em relação à lógica da transação penal e também com todas as consequências jurídicas do acordo poder ser oferecido pelo querelante, observando-se aí critérios de oportunidade, critérios de legalidade, critérios de adequação do acordo, e em caso de não oferecimento injustificado, a possibilidade do Ministério Público fazer, então, essa intervenção. Pessoal, se essa decisão recente do STJ lhe gerou alguma dúvida, lhe gerou algum questionamento, ou se o nosso vídeo foi omisso em algum aspecto, assim como eventualmente a vítima pode ser omissa ali ao não oferecer o ANPP, comente, compartilhe, traga os seus comentários conosco, será uma alegria podermos dialogar sobre esse assunto.